Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. As empresas precisam contratar, mas os gestores de recursos humanos sabem bem como as contratações dependem muito das características geracionais. E a geração Z, que são os jovens nascidos a partir de 1995, tem dado uma canseira nos gestores. É uma geração que não se apega ao conceito de carreira, está em busca de um propósito e preza pela experiência. Por isso, esses jovens são mais difíceis de ocupar vagas que estão abertas e deixam o emprego com mais facilidade. Para saber como lidar com esta realidade, o podcast Empreenda Assim conversa com o especialista em recursos humanos, Jefferson Cardoso. Jefferson, obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço, é um prazer estar ajudando os empresários, a sociedade maringaense a melhorar o seu dia a dia e facilitar um pouco a vida deles. Espero poder ajudar. Jefferson, explica para os nossos ouvintes por que os departamentos de RH têm dificuldade de contratar jovens da geração Z. Na verdade, a gente precisa entender um pouco que nós estamos passando por uma mudança, e essa foi a última revolução, tecnológica, a Revolução 4.0, e isso trouxe grandes mudanças não só para as empresas, mas também sociais. O jovem hoje ele já nasceu na era da internet. E a partir do momento que ele nasce na era da internet, os nossos gestores que estão hoje na frente das grandes empresas ou que estão contratando, eles não nasceram nessa época e viram a evolução, e alguns deles começaram a carreira sem o uso demasiado como a gente tem hoje da internet. Então, a gente sofre um pouco dentro das organizações muitas quebras de paradigmas. Um deles o empregado, uma questão controle. A nossa geração, aí que está na faixa dos 40 anos, tinha muito controle dos gestores, Essa juventude funciona melhor sem controle. Você dá a tarefa e aguarda. E isso é um paradigma tanto para nós, da geração Y ali, X, mais ainda para a geração anterior, que vinha de uma hierarquia muito pesada. Então, essa mudança que foi externa, e a gente tem trazido isso para dentro das empresas, já dificulta, porque muitas empresas culturalmente não estão adequadas para ter a aderência desse jovem. Em alguns casos, as empresas conseguem contratar, mas não conseguem manter esse colaborador por muito tempo. Ele acaba indo embora porque não tem afinidade na cultura. Então, isso que está difícil, Um outro lado dessa moeda veio com a pandemia. A pandemia, ela trouxe uma situação que muitos jovens que há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, estavam entrando no mercado de trabalho. E por conta da pandemia, dos riscos, os pais falaram assim: não, filho, espera, deixa a pandemia passar, depois você procura emprego. E isso foi fazendo com que eles permanecessem mais tempo em casa, e acabou, na verdade, gerando uma situação onde eles hoje buscaram formas de se remunerar de forma de freelance, com empregos não formais, e muitos dos jovens hoje na faixa de 20, 21 anos trabalham como freelance, eles fazem bico. E esse bico é o suficiente para ele se manter, para ele sair no fim de semana, para ele ter um dinheiro para ir para a faculdade, e muitas das coisas os pais, nossa geração, têm dado todos os subsídios para eles. Então a gente tem 2 lados aí que atrapalham bastante a contratação das empresas. E as empresas precisam desta mão de obra? Sim, a gente depende dessa mão de obra entrante para serviços mais básicos. Isso é um detalhe também, esse jovem hoje ele vem muito mais preparado em relação às tecnologias do que nossa geração vinha para o mercado de trabalho. Nós somos da época que a gente tinha que fazer o curso de informática, PowerPoint, e essa geração já sabe mexer em muitas dessas coisas. Tem muitas empresas que não têm a cultura, não querem ensinar, e não estão preparadas para isso. Então, a dificuldade hoje de não ter essa mão de obra é muito mais uma questão do gestor, de não buscar uma saída, como que eu posso dizer, automatizada, robotizada para resolver esse problema. Um exemplo disso é que algumas profissões cada dia mais estão sendo substituídas. Recentemente nós fomos com um comitê de vários secretários da prefeitura e líderes da cidade visitar São José dos Campos, e nós vimos lá um guardinha de rua, um carro
que é um guardinha de rua. Então, uma pessoa só, ele consegue gerar 30 multas, né? Faz 30 avariações de placas por minutos. Então, esse jovem que faria um concurso, entraria para ser um guarda de trânsito ali, um verificador de placa, essas vagas, não, eu estou dando um exemplo, tá? Mas essas vagas já não vão existir mais. A vaga inicial hoje para o jovem está muito mais no setor de tecnologia, e esse jovem quer trabalhar em empresas de tecnologia, em outras áreas. Se você fizer uma pesquisa, né, e algumas já têm mostrado isso, o jovem não tem vontade de trabalhar no comércio. O atendimento ao público, essa dificuldade de receber pessoas diferentes, isso tem tornado cada dia mais difícil a vida do comerciante. E para os gerentes é um problema, porque eu preciso de gente para atender a demanda de pessoas que estão vindo no meu comércio. Jefferson, como atrair esta geração? É com salário? É ambiente de trabalho? É engraçado, essa geração, eles gostam até de um salário, mas eles não se prendem a isso, eles se prendem muito mais ao aprendizado. Eles gostam muito do desafio, de estar fazendo coisas novas. O ambiente de trabalho é tipo assim, é obrigação, é mais ou menos a pessoa ser ética. A empresa hoje, ser ética já era obrigação há décadas atrás. Hoje a empresa ter um ambiente de trabalho bacana é obrigação, porque é padrão. Principalmente quando você vai no setor de tecnologia, algumas áreas do serviço, o ambiente é bacana, é acessível, tem horário flexível, então já fica mais fácil desse jovem ir trabalhar. Mas o que tem feito mesmo, as pessoas trabalharem, escolherem algumas empresas, e a gente vê isso nos indicadores do GPTW, é a oportunidade de desenvolvimento. A gente antigamente olhava a oportunidade de crescimento como crescer na carreira, crescer de cargo. O jovem já não vê isso, porque a carreira hoje dele, ele nem sabe o que ele vai fazer no futuro. Então ele constrói a carreira dele conforme os interesses pessoais dele. Então eu quero aprender marketing, vou trabalhar numa empresa de marketing. Já aprendi tudo que tinha para aprender. Em 2 anos eles já aprenderam. Agora eu quero fazer outra coisa. Ele vai trabalhar no escritório de advocacia e ele tem essa possibilidade porque a forma que a família hoje tem sido construída, os jovens têm demorado mais para sair de casa. E isso tem oportunizado alguns que têm interesse de estudar mais. Então, o recado que eu dou assim, para o empresariado, para o pessoal, é construir uma trilha onde ele possa aprender um pouco de cada área. E isso tem dado mais sucesso para muitas empresas, porque o jovem cada dia faz uma coisa, ele não cai na rotina e ele acaba se desenvolvendo mais. E a importância do líder? O jovem hoje, ele está acostumado, devido aos games, devido ao mundo de jogos, mundo aberto, né? Na minha época o game era mais ou menos como era a nossa carreira. Eu tinha que crescer de level para ir para a próxima fase. Hoje, com os jogos de mundo aberto, eles já cresceram nesse mundo, eles estão preparados para liderar a qualquer momento. Aí é um desafio, eu posso liderar. Né? Eles automaticamente vão lá e acabam liderando um squad, né? Eles chamam de squad, que é um grupo de pessoas para resolver uma solução. As escolas já têm se adaptado para isso e as universidades também. Então, quando eu chego na empresa, tem o líder, tem a hierarquia. Se o líder entender que o papel dele é de não mandar, não direcionar, mas sim estar como para dar suporte, né, para ser um facilitador na condução da solução do desafio, ele tem mais chances de ter um time mais estável e desenvolver melhor as pessoas. Por isso, o papel do líder é fundamental, é chave, mas o principal, esse líder ele tem que ser um cara admirável, tem que ser uma pessoa, quando eu falo, pode ser uma mulher, um homem, né? Tem que ser admirável, tem que ser uma pessoa onde o jovem veja nele o aspecto de bons exemplos, eu gosto do que ele faz, eu me identifico culturalmente com ele, aí ele ouve, aí ele segue, aí ele atende o que aquela pessoa pede. O outro que é a hierarquia, vai ficar sozinho, vai ficar sem gente para trabalhar, ou os poucos que vão trabalhar vão estar bem claro lá. Eu estou aqui apenas porque eu preciso de dinheiro. Quando eu não precisar mais, você está fora da minha vida. É bem assim. Jefferson, obrigada pela participação no podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço. É um prazer, sempre que precisar, à tua disposição. Este episódio do podcast Empreenda Assim conversou com o administrador de empresas Jefferson Cardoso, especialista em recursos humanos. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima!
Empreenda Sim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.